Graça e paz, meus irmãos. Que bom que Deus tem nos dado sempre o privilégio de podermos estar juntos nesses momentos de culto para celebrarmos a Ele e agradecermos por todas as coisas boas que Ele tem nos dado. Vamos orar nesse momento e vamos pedir ao Senhor então a direção do Seu Espírito Santo para o culto dessa noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estarmos aqui, o privilégio de Te adorarmos, o privilégio de poder mencionar o Teu nome, o privilégio de poder cantar em louvor da Tua glória. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa trabalhar a nossa vida, possa preparar o nosso coração e possa, ó Deus, usar todos os dons e talentos que o Senhor nos deu, para que através desse culto o nome do Senhor receba a honra, o louvor e a glória que só o Senhor merece. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos para que a gente possa fazer a leitura da Palavra de Deus. Nossa leitura bíblica para esse momento está em Salmo 33, do verso 18 ao verso 21. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. A vida é cheia de perguntas que eu não posso responder. Há tantas coisas que acontecem que nem sempre entendo o porquê. Sentimentos de temores sobre mim, aflições que mais parecem não ter fim. Surpresas de um caminho que ainda não trilhei. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em Ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, e veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em Ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim.
olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração clama ao Pai. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida de um justo que em oração ama o Pai. Meus irmãos, nós temos algumas comunicações para passar aos irmãos. Só para lembrar aos irmãos a respeito da nossa nação brasileira. Os irmãos têm visto o quadro da nossa nação, tanto político quanto econômico. Vamos nos lembrar sempre de estar orando pelo nosso país, para que Deus possa redirecionar todas as coisas. Devemos continuar orando também em favor de irmã Alieude. Irmã Alieude continua em tratamento médico e a gente precisa nos lembrar dela todos os dias, pedindo ao Senhor, aquele que tem na mão o poder de operar maravilhas, para que Deus possa restaurar definitivamente a saúde da sua serva. E agora um comunicado aos irmãos. Eu sei que essa informação já está presente nos grupos da nossa igreja de WhatsApp, mas é informar que o pai da irmã Luciene, irmã Regina, irmã Nísia, seu André, ele faleceu e nós precisamos então estar orando por toda a família. A gente sabe que num momento como esse, só o consolo do Espírito Santo para poder trabalhar na vida desses irmãos, não é? Todos eles são crentes em Jesus Cristo, sabem perfeitamente, não é, o privilégio que é poder estar na presença do Senhor em situações dessa natureza. Seu André fez a decisão dele por Jesus e certamente agora ele está na glória com o Senhor. Oremos então por toda a família. Quero convidar os irmãos a cantarem agora o hino 395. Vamos cantar bem animados esse hino. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. Cristo estou
Quero convidar os irmãos agora a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Estaremos lendo o capítulo 4, o verso 4 até o verso de número 7. Esse texto diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vivemos num mundo marcado por insatisfações. Em todos os cantos por onde a gente passa, o que nós mais ouvimos são relatos de pessoas insatisfeitas com o governo, com a sociedade, insatisfeitas com o alto índice de violência, insatisfeita com a corrupção, a imoralidade, o descaso, o desemprego. Por outro lado, quando olhamos também, percebemos que até no ambiente familiar, essa insatisfação conseguiu adentrar. São pais insatisfeitos com os filhos, filhos insatisfeitos com os pais, cônjuges insatisfeitos um com o outro. E nós vamos para a igreja e o que nós percebemos que a insatisfação continua. E nós encontramos muita gente insatisfeita com o pastor, insatisfeita com a diretoria, insatisfeita com a doutrina, insatisfeita com a metodologia de trabalho da igreja, insatisfeitos muitas vezes com o culto que é apresentado, mas nós percebemos que essa insatisfação já se tornou tão encruada que nós já conseguimos nos olhar no espelho e percebemos que essa insatisfação também se dirige a nós mesmos. E aí percebemos um número acentuado de pessoas que já não se gostam verdadeiramente. São pessoas que não gostam do corpo, não gostam da cor da pele, não gostam do tipo de cabelo, são pessoas que não gostam da profissão, não gostam do próprio salário, enfim, insatisfação tem sido a tônica do comportamento de muita gente nos dias de hoje. Só que quando a gente lê essa carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que Paulo se encaminha para uma outra direção. Quando olhamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos é que a palavra de Deus nos exorta a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Quero só convidar você a abrir a Bíblia aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13, o verso de número 5. Olha o que é que o texto diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então a proposta da palavra de Deus é que haja no coração da gente contentamento e nunca necessariamente insatisfação. E o apóstolo Paulo vai nos dar três motivos para vivermos contentes em meio a esse mundo tão turbulento e infeliz. O primeiro desses motivos está no verso de número 5, quando Paulo diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Quero chamar sua atenção para essa última frase: perto está o Senhor. Em primeira instância, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui que nós temos motivos de sobra para vivermos contentes nesse mundo.
Mesmo tendo muita gente considerado essa realidade aqui como uma realidade marcada por tristeza, sofrimento, doença e tanta coisa desagradável. Mas Paulo diz que a gente precisa entender que nós, como crentes em Jesus Cristo, temos motivos mais do que suficientes para vivermos contentes. Primeiro motivo que ele dá é a presença de Deus em nossa vida. Perto está o Senhor. Você deseja uma presença mais significativa do que essa? Você já desejou alguma vez na vida a companhia de alguém mais especial do que esse? A Bíblia diz que Deus está perto de nós. Aliás, quando nós entramos na doutrina do Novo Testamento, o que percebemos é que Deus não está apenas conosco, Ele está em nós através do seu Espírito Santo. Temos, portanto, a presença do Senhor na vida da gente, cada momento que nós vivemos nesse mundo. Então, Paulo diz assim, olha, você tem motivo de andar contente ao longo da sua vida, porque você conta sempre com a presença de Deus. Quando nós lemos lá em Salmo 145, verso de número 18, o salmista vai dizer, perto está o Senhor daqueles que o invocam, em verdade. O segundo motivo que Paulo dá para que a gente possa viver contente nesse mundo é a proximidade da vinda de Jesus. Essa expressão, perto está o Senhor, diz respeito não somente à presença constante, permanente de Jesus conosco, mas também a essa linda expectativa da vinda de Jesus, essa segunda vinda tão esperada por mim e por você, pela Igreja do Senhor. Será naquele momento onde Jesus irá encerrar esse ciclo de lutas e dificuldades e tristezas, e ao mesmo tempo Ele irá nos dar uma eternidade feliz e saudável lá nos céus. Paulo diz, olha, pensa nisso. Você tem motivo de sobra para viver cantando, alegre, feliz, contente durante toda a sua jornada. Mas ele ainda vai nos dar mais um terceiro motivo. E esse terceiro motivo está no verso de número 7. Vamos ler esse texto? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, vou te dar um terceiro motivo muito especial. É a realidade da paz que há no coração de cada crente. Se você olhar muito bem para esse verso 7, Paulo está dizendo, falando dessa paz, não como uma paz conseguida mediante o nosso próprio esforço, não é algo que a gente consegue através de nossa estratégia pessoal. Paulo está dizendo, essa paz é a paz de Deus, e ela é tão extraordinária, tão sobrenatural, ela é tão especial, que excede a toda a nossa capacidade de apreendê-la com o nosso raciocínio. Não é possível entender essa paz que transcende a todas as circunstâncias. Paulo foi capaz de viver inúmeras situações na sua vida, onde ele passou por sofrimentos os mais diversos. Ele, na verdade, cataloga na sua carta aos Coríntios uma série de problemas e dificuldades que ele viveu. Mas em meio a todas essas adversidades, ele pôde contar com essa paz que excede a todo o entendimento. Ele está escrevendo para a igreja de Filipos, e foi exatamente ali, na cidade de Filipos, que ele foi preso. Lá no capítulo 16 do livro de Atos, ele foi preso, recebeu inúmeras chicotadas, ficou com mãos e pés presos àqueles troncos, sentia muita dor, mas à meia-noite ele estava adorando ao Senhor, porque ele fazia isso porque a paz de Deus, que excede a todo entendimento, estava dominando completamente seu coração. Paulo está dizendo exatamente isso para a gente. Meu irmão, minha irmã, você tem motivo para viver contente
nesse mundo repleto de turbulências e infelicidades. Vou repetir os 3 motivos. Primeiro, por causa da presença de Deus em nossa vida. Segundo, por causa da proximidade do nosso Senhor, da vinda de Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. E terceiro, a realidade da paz de Deus que excede a todo o nosso entendimento, que invade o coração da gente e faz com que todos os problemas grandes e graves da nossa existência se dizimem à nossa frente, porque a paz do Senhor transcende a todas as coisas. Mas a grande pergunta é: como vivermos contentes num mundo turbulento e infeliz? Nós temos motivos, Paulo já elencou esses 3, mas como vamos fazer isso funcionar na vida da gente? Isso dá certo na vida da gente? O apóstolo Paulo coloca aqui elementos que dizem respeito à minha ação, algo que eu preciso fazer, que você precisa fazer, para que Deus, em parceria conosco, torne toda essa experiência perfeitamente viável. Abra a sua Bíblia aí no capítulo 4 de Filipenses, o verso de número 5, a parte A desse verso, ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Prestou atenção nisso? O que é que Paulo quer dizer com essa expressão? Paulo, na verdade, está querendo dizer com equidade o seguinte: olha, seja o melhor que você pode ser nesse mundo. Faça o melhor que você pode fazer. Viva da melhor maneira que você pode viver, da maneira mais saudável. E não a maneira mais saudável para nós vivermos a nossa vida do que a luz dos ensinos da palavra do Senhor. Então ele nos chama aqui indiretamente para vivermos uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. Ele está chamando a atenção da gente para a necessidade que nós temos de podermos estabelecer relacionamentos baseados em virtudes, como verdade, sinceridade e fidelidade. Nossos relacionamentos precisam ser relacionamentos que valham a pena, e todo relacionamento só vale a pena se ele estiver baseado em valores como esses aqui. Nos negócios, nós precisamos ser honestos, disciplinados, responsáveis. No nosso comportamento diário, o ensino da palavra de Deus é que haja santidade na vida da gente, é que haja humildade, é que haja obediência irrestrita a Deus e aos seus propósitos para a vida da gente, que haja fé inabalável naquele que nos fez e sustenta a vida da gente em toda e qualquer situação. Mas você vai me perguntar: pastor, viver uma vida dessa natureza, tudo bem, mas o que isso tem a ver com viver contente, com estar contente nesse mundo? É que quando eu e você agimos dessa maneira, nós vivemos sem culpas. Prestou atenção a isso? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro no final do dia, a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro e tem a convicção de que nós fizemos, que nós fomos e que nós vivemos da maneira melhor possível. Procuramos viver aquele dia para agradar a Deus e para abençoar pessoas. Isso é viver com equidade. E quando a gente tem essa consciência, então o coração da gente fica isento de culpa. Mas, por outro lado, ele se locupleta de alegria, de satisfação e de extrema felicidade. O segundo elemento que Paulo diz que eu e você precisamos colocar em prática para que possamos viver essa realidade está no verso de número 6 desse texto. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Esse é o ensino da palavra de Deus. E por que é que Paulo solicita a gente
que abandone a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele sugere isso para a vida da gente? É óbvio que isso aqui tem duas razões específicas. A primeira delas é que a ansiedade adoece a alma da gente. Todos nós sabemos que isso acontece com a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer pessoa. A ansiedade produz doença na alma. É a ansiedade que vai aos poucos produzir tristeza, medos, insegurança. A ansiedade rebaixa a nossa autoestima. A ansiedade tira de nós o prazer pela vida e nos apequena diante das pessoas e até mesmo das circunstâncias que nos envolvem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus não nos criou para vivermos ansiosos. Deus nos criou, não nos criou para vivermos uma vida derrotada, cabisbaixa, diante de problemas, sejam eles externos, sejam eles emocionais. Deus nos criou para que através de Cristo nós pudéssemos viver uma vida extremamente saudável nesse mundo, sem ansiedades. A segunda razão para que Paulo solicite a gente que abandone a ansiedade é porque toda ansiedade é pecado. Em primeira e última instância é pecado. Mas você vai dizer, não, pastor, isso aqui tem um problema emocional, o psicólogo, o psicanalista diz que há alguns elementos, alguns gatilhos na nossa vida que acionam isso. Isso é fruto de algumas experiências desagradáveis que a gente passou na nossa infância, etc. Eu não quero entrar nessa questão. Essa questão aí eu deixo para o psicólogo, para o profissional da área, mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz que isso é pecado, sabe por quê? Porque o ansioso ele tem grande dificuldade de confiar em Deus, de depender de Deus. Ele olha mais para as circunstâncias, para a situação da vida, para o problema que está no seu entorno, do que necessariamente focar os seus olhos naquele que detém nas mãos todo o poder, que pode nos dar a segurança que necessitamos ao longo da nossa caminhada. É por isso que Paulo insiste nesse verso de número 6, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso, na verdade, vem reforçar a palavra de Jesus, lá em Mateus 6, 25, quando Jesus diz assim: olha, não sejais inquietos quanto ao dia de amanhã, quanto ao que vocês vão comer, beber. Jesus diz: não se preocupem com o que vocês vão vestir. Não se envolvam com isso a ponto de isso poder desequilibrar vocês emocionalmente. E no verso 33 ele diz: olha, foque, coloque sua atenção não necessariamente nisso, mas ele diz: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E sabe o que vai acontecer? Todas essas coisas que trazem preocupação e ansiedade à sua vida, Ele vai cuidar, vai ser acrescentado a você. O nosso Deus tem nas mãos o poder de tornar qualquer coisa possível. Paulo diz que quando a gente tem essa noção da grandeza do Deus a quem nós servimos, quando nós temos a percepção da necessidade de abrirmos mão da ansiedade e nos voltarmos para Deus, aí sim, o coração da gente vai se livrando dessas coisas e nós vamos experimentando aquela experiência extraordinária do contentamento, mesmo em meio a turbulências e infelicidades. É possível vencer a ansiedade, mas é óbvio que sim. Eu queria lhe dar aqui pelo menos duas questões importantes à luz desse texto. Eu sei que há outros elementos, mas à luz desse texto, eu gostaria de chamar a sua atenção para duas coisas importantes. A primeira delas está nesse capítulo, verso de número 12. Olha o que aqui Paulo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância.
Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Paulo diz, olha, eu me adaptei a situações e eu aprendi que não adianta lutar contra a maré. Mesmo porque ele crê na existência de um Deus que controla a sua vida. Então ele diz, não adianta eu reclamar, resmungar, murmurar, ficar me queixando o tempo todo, porque eu não posso comprar isso, porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso ter esse ou aquele bem material. Paulo diz, não, eu já estou conformado com essas coisas, minha vida está nas mãos de Deus, é Ele que tem o domínio, o controle da minha vida, então não ficarei mais ansioso por essas coisas, aceitarei tudo que vem sobre a minha vida, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E há um segundo motivo que ele coloca para a gente. Esse segundo motivo está no verso de número 6. Ele vai chamar a atenção da gente para o fato, no final desse verso ele vai dizer assim, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Nós podemos vencer a ansiedade, porque Deus nos deu um belo recurso, a oração. E a oração é mais do que falar com Deus. Isso só já seria suficiente. Nos dirigirmos àquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, isso já seria mais do que suficiente. Mas oração é mais do que isso, não é só falar com Deus, é estabelecer intimidade com Deus, é falar com Ele a nosso respeito, é compartilhar nossos problemas, dificuldades, nossas apreensões, nossos temores, mas ao mesmo tempo também abrir o nosso ouvido para ouvir o Senhor falar. É um relacionamento, oração é isso, intimidade, comunhão, onde eu falo com Deus e Ele fala comigo, através da sua palavra ou através de outros meios que Ele queira se utilizar. Oração é extremamente enriquecedor, ela abençoa grandemente a vida da gente e é o recurso que Deus nos dá para que a gente possa literalmente vencer as ansiedades, porque eu estou conversando com quem na oração? Com aquele que detém nas mãos todo o poder que há nos céus e na terra, o Deus que criou o céu, a terra, o Deus que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Será que não tem a capacidade de entrar na minha vida e solucionar meus problemas emocionais? Mas Paulo disse, para isso eu preciso abandonar a ansiedade, tirar todos os elementos que me encaminham para ela. O grande problema é que às vezes a gente se acomoda a esse estado de ansiedade e se acostuma a conviver com ela e não luta contra ela. Precisamos lutar contra a ansiedade, precisamos enfrentar a ansiedade, esses problemas emocionais que estão aí tentando conturbar a vida da gente, tirar o nosso equilíbrio e a nossa felicidade. Mas quando nós nos voltamos para Deus em oração, aí o Senhor estende a sua mão para nós e nos tira dessas grandes dificuldades. É só você olhar para 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Pedro diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas leia agora o que acontece com aquele que abandona a ansiedade e busca a Deus em oração. Olha o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando eu abandono a ansiedade e me lanço nas mãos do Senhor, então essa paz de Deus vai fazer a grande diferença na minha vida. Terceiro elemento que Paulo diz que nós precisamos colocar em prática para vivermos contentes no mundo turbulento e infeliz, está no verso 6, a parte B desse verso,
o final desse verso, ele vai dizer assim, ó: sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, com gratidão, com agradecimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a gente: olha, seja grato por tudo, seja agradecido por tudo, pare de insistir no queixume, simplesmente agradeça por tudo que acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque a gratidão é o antídoto para a preocupação e para a ansiedade. Em Tessalonicenses capítulo 5, o verso de número 18, o próprio apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Gratidão anula medos. Gratidão tira tristeza, ansiedade, queixumes, orgulho e até mesmo a falta de fé. Gratidão gera no coração da gente alegria, confiança, bem-estar, disposição, realização. Por isso é que Paulo diz: seja grato a Deus por tudo. E o coração, um coração agradecido, é um coração contente, alegre, feliz, vibrante. Paulo finaliza agora a sua proposta aqui para vivermos uma vida, vivemos contentes em meio a esse mundo tão marcado por sofrimento. Paulo diz assim: olha, espere sempre na providência de Deus. Espere sempre na providência de Deus. Olha agora os versos 15 a 19, olha o que é que Paulo diz: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele conclui dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo está dizendo: espere sempre na providência de Deus. Deus é visto no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, de várias maneiras. Mas no Antigo Testamento ele foi chamado por um nome bem significativo: Jeová Jireh, o Deus da providência. E ele é realmente esse Deus que nos providencia todas as coisas. Quando a gente olha o relato bíblico, a gente vai perceber que quando nós precisamos, Ele usa pessoas para nos ajudar. É o que Paulo disse aqui: eu precisava de ajuda financeira, vocês mandaram Epafrodito para poder trazer até a minha ajuda que eu precisava. E Paulo ainda diz que ele recebeu até muito mais do que ele precisava, no verso de número 18. Ele está completo. Quando eu e você precisamos, Deus usa pessoas para nos ajudar. Quando eu e você precisamos, a Bíblia diz que Ele é capaz de até enviar anjos para socorrer, como foi no caso de Paulo, quando ia até a ilha de Malta, lá em Atos 27. A Bíblia diz que Deus envia o anjo para aquietar o coração de Paulo e aquietar o coração de todos os tripulantes daquele navio. Quando nós precisamos, quando o crente precisa, a Bíblia diz que Ele mesmo, o próprio Deus, nos supre, como está descrito nesse verso 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele envia pessoas, Ele envia anjos, mas Ele mesmo se manifesta na vida do crente, agindo e suprindo as nossas necessidades. A Bíblia também diz que Deus é capaz
para ajudar um dos seus filhos, Josué, a parar o sol. A Bíblia diz que, por amor a Moisés e ao seu povo, ele foi capaz de abrir o mar para sinalizar que estava concedendo mais 10 anos de vida ao rei Ezequias. Ele foi capaz de retroceder o sol 10 graus. A Bíblia diz que para livrar Paulo e Silas da prisão, no capítulo 16 de Atos, Deus enviou terremotos. Deus é capaz e está disposto para fazer qualquer coisa, ou tudo aquilo que for necessário para abençoar a minha vida, a sua vida, para cuidar de mim e cuidar de você. Nós que estamos nesse isolamento social agora, em função dessa pandemia, Deus está cuidando de nós. Olha você aí que está no seu lar, na sua residência, passando por problemas emocionais, Deus cuida de você. Você está passando por problemas familiares, Deus está cuidando de você. Você está passando por problemas financeiros, Deus cuida de você. Você está com receio de perder o emprego, o sustento para a sua família, não tema, não fique ansioso, Deus cuida de você. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o Deus que eu e você cremos. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso de número 8, vai dizer assim, que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será para sempre. Que bom servirmos a um Deus assim, não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, participando desse culto de adoração ao Senhor, ouvindo a boa palavra do Senhor, aquieta seu coração, abandona o queixume, abandona a murmuração, começa agora a se dispor a viver contente, porque há um Deus tremendamente fiel, que cuida da minha vida e da sua também, da minha família e da sua família também. Um Deus que vem ao socorro da minha necessidade e da sua necessidade também, porque Ele é bom e tremendamente fiel para comigo, para com você, para com cada um de nós. Amém? Deus abençoe você. Meu Deus, meu Pai, nós queremos nos colocar nesse momento como povo do Senhor, diante da Tua presença, e queremos Te exaltar o nome pela bondade e pelo cuidado que o Senhor tem tido na vida de cada um de nós. Nós sabemos que em meio a essa pandemia, há tantos problemas e dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, como o Senhor tem providenciado todas as coisas. Nós temos vivido momentos, muitas vezes, de apreensão, onde chegamos a pensar que estamos até sozinhos ou desamparados, mas a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos desampara. Tua palavra diz que o Senhor sempre está conosco. Tua presença é uma realidade, o Teu cuidado, o Teu poder tem sido também manifestado na vida da gente. Se os problemas que temos vivido, meu Pai, não têm destruído a nossa vida, é porque a Tua bondosa mão tem estado sobre nós. Agora nós pedimos ao Senhor, tira de nós toda e qualquer apreensão. Visita cada pessoa que está dentro do seu lar nesse momento, participando desse culto de adoração ao Senhor, de reflexão da Tua palavra. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, o Senhor sabe de cada problema, o Senhor conhece também, Pai, todos os conflitos que têm sido vividos por cada uma dessas pessoas. Pedimos ao Senhor que a Tua bondosa mão se estenda sobre elas, e que nesse momento o Senhor possa trazer, meu Senhor, a paz que excede a todo entendimento sobre o coração, a alma de cada uma delas. Nós queremos também nesse momento orar ao Senhor em favor da família do André, Pai, a irmã Luciene, a irmã Regina, a irmã Nízia. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja consolando toda essa família. Ó Deus, que essa perda que esta família experimentou
não possa de maneira nenhuma abater seus corações, mas que eles descansem na certeza do cuidado, da proteção, da bênção do Senhor sobre suas vidas também. Continua conosco, nos dá a tua direção, nos dá, ó Deus, o privilégio de vivermos sempre na tua presença e fazendo aquilo que é agradável aos teus olhos, porque nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos agora chegando ao final de mais um culto de adoração ao Senhor. Gratos a Deus, porque Ele tem estado sempre conosco, tem abençoado a vida da gente. Mas a nossa oração continua a mesma. Oração de que Deus possa estar trabalhando a mente e o coração de cada um de vocês, dando toda a paz, a quietude e a alegria da parte do Espírito Santo, para que em meio a todas essas situações a gente possa continuar a nossa caminhada, tendo sempre o coração contente, o sorriso nos lábios, porque nós contamos com a presença e a bênção do Senhor da nossa vida. Amém? Deus abençoe a cada um. Graça e paz, irmãos. Na palavra do Senhor, em Romanos 13:7, diz que devemos dar honra a quem honra. Então, eu dedico esse louvor primeiramente a Deus, ao nosso querido pastor Benjamin e a todos os pastores da nossa igreja e de outras igrejas e denominações. Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido para curar as feridas da minha alma, homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção, homem amado. Quando fala, faz até dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais o seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais o seu viver. Santo Espírito
e tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz até dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o